Então, eu inicio a aula de hoje mostrando para vocês um panorama das OPIs, né? Das OPs, os 5 tipos de OPs. Nós temos aqui a OPI número 1, que são aquelas pessoas enérgicas, dedicadas, impetuosas, fácil à exaltação, otimista, segura de si, nervosas, irritadas, amantes das novidades, pessoas que têm o espírito aberto, memória seletiva, cansaço e dificuldade de acordar pela manhã, cansaço e dores musculares que aparecem pela falta de atividade física, dores e cansaço para o OP número 1, desaparecem quando ele não é sedentário, quando ele faz atividade física. Hiperatividade à noite e o sono irregular. As pessoas que são OPI número 1 terão uma tendência muito forte a desequilíbrios do sistema imunológico, a doenças autoimunes. Para equilibrar a pessoa OPI número 1, precisa do manganês, do oligoelemento manganês, e precisa do floral de Bach, o impatience. Isso tudo está na composição do floral, do óligo floral OPI número 1. OPI número 2 são pessoas calmas, ponderadas, equilibradas, né? Carregam tudo nas costas, colocam tudo nas costas, têm um cansaço à noite, por isso que dormem cedo, mas acordam cedo, com uma grande disposição. Fragilidade da parte respiratória, né? São pessoas relacionadas ao elemento metal na medicina chinesa. OP número 1 está ligado ao fígado. Pessoas têm tendência às inflamações, infecções, e precisa do manganês e do cobre no corpo, e necessita também do floral oak, que é o carvalho. Tudo isso está no óligo floral OPI número 2. OPI número 3 destaca-se características como ansiedade, vontade de sumir, tendência a problemas como, por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia, né? Tendência a quadro depressivo, tem um cansaço progressivo durante o dia, um cansaço nas pernas, um peso nas pernas, né? Necessita de um reforço de manganês e cobalto, foi verificado isso, e, e a carência do floral de Bach, ou escleranthus. Isso tudo está no óligo floral OPI número 3. As pessoas OPI número 4, diátese número 4, têm uma falta de vitalidade bastante grande, a espessura da OPI é menor que 74 microns, são pessoas que não têm energia, ainda que pareçam ter, mas a nível celular, a coisa de uma hora para outra, digamos assim, é afetada a nível neurológico. São pessoas que devem cuidar bastante com o sistema neurológico. Destaca-se muito nessas pessoas pesadelos noturnos, uma angústia, né? Uma depressão, mas por falta de energia. As pessoas têm uma tendência à degeneração do tecido conjuntivo, senilidade global e a carência do cobre, ouro, prata, e a carência, então, do floral olive, né, a oliveira. Pessoas que são OP número 5 são os desadaptados. Na verdade, é chamado mais uma síndrome,
do que uma diátese, é a síndrome da desadaptação. As pessoas têm uma sensação de que estão fora do planeta delas, sensação de que estão fora do lugar, estão desajustadas, desadaptadas. Pessoas que muitas vezes têm um cansaço muito grande após as refeições, antes também das refeições. Tem aquela abulia, né? A ciclotimia, dificuldade de concentração, fome de lobo, né? Aquela fome louca, sonolência após as refeições, o coup de pompe, exaurimento, né? E nesse caso, a síndrome da desadaptação está relacionada com alteração na hipófise e nas glândulas, ou hipófise e pâncreas. Por isso que no OPI número 5 tem zinco, tem cromo, tem cobre, tem níquel, tem vários oligoelementos para equilíbrio hormonal. Eu comentei com vocês que o OPI número 5 pode ser administrado para qualquer pessoa que não seja OPI 5, no caso de meia hora antes daquela fome de lobo, né, que se tem. 25 gotas num copo com água faz uma nutrição celular e a pessoa sente uma vontade menor de comer, né? Pessoas que estão aí com o objetivo de perda de peso, de equilíbrio nesse sentido. Tá bom? Aqui. Pessoal, eu quero fazer um resumão com vocês aqui, ó. A OPI hipertrófica, ela é chamada de diátese número 1, artrítico alérgico. A pessoa, pela medicina chinesa, é da constituição madeira. Para Hipócrates, é o tipo sanguíneo. Esses aqui são os horários que os órgãos funcionam melhor. A vesícula biliar, ela acorda, ela começa a trabalhar, ela absorve melhor o tratamento. Isso aqui é da linha da cronobiologia. Os órgãos eles têm horários em que eles funcionam melhor. Para a medicina chinesa, quem já fez medicina chinesa, quem trabalha com medicina chinesa, sabe que a vesícula biliar, o horário dela é das 23 a 1 da manhã. Então, se a pessoa, por exemplo, ela acorda, né, ela deita às 9 da noite e toda noite ela acorda meia-noite, do nada ela acorda e não se sente bem. Isso é um sinal de que a vesícula biliar está acusando, está dando sinal de que ela precisa ser tratada ou precisa ser equilibrada. Vai aí um suco de mirtilo, pessoal. O mirtilo, ele tem uma ação adaptogênica do pâncreas. O suco do mirtilo, ele equilibra o açúcar no sangue. Um dos maiores produtores de mirtilo no Brasil está no Rio Grande do Sul. Uma fruta que deveríamos usar regularmente. Além de ter excelentes antioxidantes, tudo que é muito colorido, né? Tudo que tem muita cor, o repolho roxo, que as pessoas não dão muita importância, né? Nos restaurantes, no mercado, nos sacolões. O repolho roxo tem substâncias extremamente poderosas contra o câncer, contra os radicais livres. Deveríamos comer muito, muito alimento colorido durante o dia. Esses alimentos coloridos, eles são antioxidantes e combatem esses radicais livres que geram doenças, né? A partir de agora, para as próximas aulas, nós vamos falar muito das vitaminas, dos minerais, dos tratamentos, da naturopatia, dos florais, dos óleos,
ah, da argila, dos recursos da hidroterapia, dos suplementos, né, das algas, dos germinados, da hidratação das sementes, dos protocolos de tratamentos, dos protocolos de desintoxicação, né? Como desintoxicamos os rins? Como desintoxicamos o fígado? Como que desintoxicamos o sistema nervoso? Como conseguimos desintoxicar eh, os intestinos, né? Então fiquem bem ligados que vai ser bem importante, tá bom? Ah, que pena, temos um aluno que está tentando entrar no curso, um aluno do curso intensivo, mas ele não está conseguindo entrar. Que pena. Eu vou passar aqui para a Gisele para ela organizar. Eles estão mandando mensagem no meu celular aqui. Eu vou, eu vou passar aqui para ela, tá, pessoal? Só um pouquinho, tá? Um pouquinho de paciência, a gente já retorna.
Oi, pessoal. Que pena, o pessoal querendo entrar aqui e não está conseguindo. Copiaram alguma coisa dessa tela? Acho importante, né? Essas informações aqui são bem interessantes. Ah, a gente sempre verifica, sabe, pessoal, quando, por exemplo, uma pessoa que ela tem insônia, né? Você pergunta para a pessoa, mas você dorme cedo? Ah, eu tento dormir às 10 da noite, mas sempre eu acordo 2 da manhã. Sempre eu acordo 2 da manhã. Então você pergunta para a pessoa, 2 da manhã, toda noite? Sim, toda noite. Você lembra que o fígado, né? O fígado, ele funciona, ele tem uma ação, uma atividade maior da 1 da manhã às 3 da manhã. Pessoas que acordam entre 1 e 3 da manhã com aquela ânsia de vômito, aquele enjoo, aquela náusea, muitas vezes tem a ver com o fígado. É o horário em que o fígado está em processo de desintoxicação, né? Está em processos aí bem interessantes de limpeza, né? Por isso a importância de nós não dormirmos depois da meia-noite, né? Não dormimos depois das 11 ainda, melhor ainda, porque entre 11 e 1 hora a vesícula funciona muito bem, entre 1 e 3 horas o fígado ele começa a trabalhar melhor. Caso uma pessoa trabalhe à noite, tem gente que trabalha à noite, né? E precise um tratamento específico para o fígado ou para a vesícula, sabe o que eu recomendo geralmente? Existe um óleo floral chamado Hepatomax. Hepatomax. O Hepatomax, o, o Robertson não entrou na aula hoje, né? Eu falei para o Robertson tomar o Águila Renal. Ele é um fitofloral que atua na área renal. E o Hepatomax, ele atua a nível de vesícula, a nível de fígado. E quando a pessoa ele é um spray, né? Então, para borrifar de meia hora, de 15 em 15 minutos, se for alguma coisa grave, nesses horários aí. Por exemplo, o Hepatomax borrifando embaixo da língua de meia hora para problemas de vesícula, para problemas de fígado, nesses horários, se a pessoa estiver acordada e ela fica acordada, não tem jeito nesses horários, o tratamento é muito melhor. O fígado e a vesícula, elas captam um tratamento. Mas nada melhor de que tratamento para vesícula e fígado do que já estar dormindo nesses horários. Mas eu oriento a pessoa, olha, tenha o Hepatomax, esse óleo floral, esse fitofloral, do lado, né, na sua cabeceira, ali no seu criado mudo, e se você acordar, borrifa embaixo da língua. 8 borrifadas dele, tá? Ele é da linha da Qualitabil, tá? O OP número 2 é chamado hipostênico. Pela medicina chinesa, é metal. Metal rege pulmão e intestino grosso. Segundo Hipócrates, são as pessoas biliares. O pulmão, ele funciona maravilhosamente entre 3 e 5 da manhã. E o intestino grosso entre 5 e 7 da manhã. Por isso que se uma pessoa acorda constantemente entre 3 e 5 da manhã, também problemas pulmonares, problemas respiratórios. Se você acordar de madrugada e for até um pronto-socorro, um pronto atendimento, nesse horário entre 3 e 5 da manhã, é o horário em que você mais vai ver pessoas com problemas respiratórios, em crise. Crise asmática, né? Aquelas crises bem fortes de pulmão, crianças, você vai ver que estão nesse horário em crise. E 5 e 7 da manhã, horário que nosso intestino perfeitamente ele quer eliminar as toxinas.
Então, se acordamos, por exemplo, às 6 da manhã ou 5:30 da manhã para trabalharmos ou para fazer uma meditação, né? Se diz que o melhor horário para fazer uma meditação seria entre 4 horas, 4:30, 5 horas. Então, ao acordarmos, é excelente tomarmos 6 copos d'água, 6 copos de água já em jejum. E se conseguimos tomar um pouquinho de vinagre de maçã nesse copo, com um pouquinho de limão espremido, melhor ainda, porque durante a noite o nosso corpo ele fica com uma acidez muito grande, né? E horário excelente, porque o intestino ele vai absorver essa água e vai funcionar muito melhor para essa limpeza já de manhã do intestino. OP número 3 são as pessoas distônicas, pela medicina chinesa, constituição fogo. Fogo, pela medicina chinesa, rege coração e intestino delgado. Intestino delgado, coração, das 11 da manhã à 1 da tarde. Há uma grande incidência de infartos nesse horário. Muito importante que não uma pessoa que tem uma tendência cardíaca e que tenha sinais na área cardíaca. Muito importante que a pessoa evite nesse horário entre 11 e 1 da manhã. Muito importante que ela evite fazer atividade física, porque a tendência, né, é muito grande de ter aí probleminhas como infarto, tá bom? Intestino delgado funciona maravilhosamente entre 3 da manhã e 3 da tarde e 6 da tarde. Nosso intestino delgado, por isso que é excelente esse horário para a absorção, para a nutrição. Existe uma área que eu já comentei com vocês dentro do intestino delgado, chamado placas de Peyer, e essas placas de Peyer, elas atuam no sentido de absorção dos nutrientes, né? E essa absorção dos nutrientes ocorre maravilhosamente no intestino delgado, né? Entre a 1 da tarde, entre 3 da tarde e 6 da tarde, ok? OPI número 4, onde a espessura da OPI é menor que 74 microns. A espessura dessa OPI, então, indica uma pessoa anérgica, né? Horário, então, bexiga e rins. Lembrando o mais interessante, pessoal, eu já fiz várias relações no consultório de uma pessoa ser OPI número 4 e ter problemas, ter sinais na área de rim, ter sinais na área de bexiga e ter características muito interessantes de se observar, características de medo, de insegurança, sabe? Características de baixa estima, que está muito relacionada com o elemento água pela medicina chinesa. Então, aí que nós percebemos que a bexiga e os rins, a bexiga funciona das 3 às 5 e os rins das 5 às 7 da noite. Por isso que esse horário é muito importante, tomarmos também bastante água até às 7 da noite, é adequado tomar muita água. Depois já devemos diminuir um pouco a quantidade de água, né? Não é legal tomarmos muita água à noite. A OP número 5, que é a síndrome da desadaptação, onde observamos uma parte da OP muito grossa, muito espessa, maior que 280 microns, uma pequena porção mais fina, indicando OP 2, uma parte que some a OPI, que seria a 3, e uma parte, de repente, muito fininha, que é a OP 4.
Então, na verdade, a OP5 não é bem uma diátese, como a 1, a 2, a 3, a 4. Ela é mais uma síndrome de desadaptação, que pode ser hipófise genital ou hipófise pancreática. Ah, pela medicina chinesa, as pessoas OP número 5 têm relação com o elemento terra na medicina chinesa. O elemento terra está relacionado com o estômago, baço, pâncreas. O estômago, das 7 às 9 da manhã, e o baço pâncreas, das 9 às 11 da manhã. Tá bom? Ok, pessoal, uma pequena relação aí que eu queria fazer nesse mapa do nosso mestre Dr. Clodoaldo. Vamos lá, então. Ivando, que bom que você conseguiu entrar. O que será que estava acontecendo? Ivânia, até que enfim conseguiu entrar. Que bom. Que ótimo, pessoal, que vocês estão presentes. Boa noite aos demais que estão fazendo uma visita hoje aqui. Mandamos o link em grupo errado, tá? Mas tudo bem. Sejam bem-vindos para conhecer aí a nossa aula, aqui, a nossa abordagem de medicina chinesa e as OPs. Não, Dr. Rubici, não está. Nós vamos levar um mapa resumão, tá? Bem interessante que tem essas informações aí, tá bom? Vamos levar lá na aula para vocês, mapa grande assim, tá? Pessoal, nós podemos relacionar os 5 elementos da medicina chinesa à questão da alimentação, à questão da espiritualidade, à questão da iridologia. Podemos fazer toda uma abordagem misturando tudo. Quem já estudou medicina chinesa, os 5 elementos, entender a dinâmica dos 5 elementos, não é minha intenção aqui nesses poucos minutos dar uma aula dos 5 elementos, aprofundar muito nos 5 elementos, mas existe toda uma dinâmica aqui que é muito importante entender, pelo menos o básico, tá bom? Então vejam, né? Como eu falei para vocês, nós precisamos ter uma alimentação muito colorida, né? Muitos antioxidantes. Quanto mais coloridos os alimentos, laranja, vermelho, roxo, branco e preto, melhor, né? Para a nossa saúde, porque vai eliminar radicais livres. Pela medicina chinesa, nós temos aqui, por exemplo, o elemento madeira, né? Que é próprio de fígado e vesícula biliar. O elemento fogo, que rege intestino delgado e coração. A terra, que rege daí pulmão e intestino grosso. Né, perdão, estômago, baço, pâncreas. O elemento metal, pulmão e intestino grosso. E o elemento água, rins e bexiga. Então, o que nós vamos abordar aqui nesses próximos slides? Os 5 elementos, sabores, cores, temperamentos, virtudes, sentidos, sistemas, órgãos e diagnóstico. Segundo o grande médico grego, né, 400, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, ele já dizia, né, que nós devemos fazer do nosso alimento o nosso medicamento. Então aqui, por exemplo, muito interessante, o salsão, ele está na área de esôfago, né, na área da boca, né, chegando no estômago. Por quê? O salsão, ele tem sódio. Só que não é o sódio do cloreto de sódio. O sódio que tem no salsão, no aipo salsão, é um sódio orgânico e é o mineral mais importante para o estômago. Tanto para regular o estômago que esteja numa hipocloridria, quanto um estômago que esteja numa hipercloridria, é muito importante o sódio orgânico. E esse sódio orgânico está no salsão. Dr. Bernard Jensen sempre recomendava a seus pacientes tomar um copo de 100 ml de suco de salsão antes das refeições.
no caso de um estômago, sabe aquela região ao redor da pupila, que é a região de estômago? Quando aquela região está mais escura que a cor do olho, indicando uma hipocloridria, precisa de sódio orgânico. Se aquela região ao redor da pupila, que é o estômago, a primeira zona, está mais clara que a cor do olho, é aquele estômago muito ácido, aquele estômago corrosivo. Mesma coisa, precisamos de sódio orgânico. E é muito simples, né, dizer para as pessoas fazerem um suco de salsão 100 ml e tomar antes de cada refeição. Tá? Muito interessante essa questão do salsão. Nós temos bastante sódio orgânico também naquele soro do iogurte, sabe? Aquela aguinha que as pessoas, quando abrem o pote de iogurte natural, esse que tem em mercado, né? Abre-se o pote do iogurte natural e joga aquela aguinha, né? Ai, que chata essa aguinha aqui. E joga a aguinha e toma o iogurte, né? De colherinha, né? Quando é aquela consistência firme. Não, 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 não. Aquela aguinha, pessoal, é excelente fonte de sódio orgânico para equilibrar o estômago tanto hipo quanto hiper. Aqui nós temos a maçã, né, representando o coração. A maçã, se fala que coma uma maçã por dia e você vai afastar o médico da sua vida. A maçã é um tônico cardíaco. Ela tem o ácido málico. Se você ralar maçã, casque tudo, e colocar num paninho em cima do coração, acalma a taquicardia. Cataplasma de maçã. Na Bíblia, quantas vezes se falou de cataplasma de figo, cataplasma de abóbora, né, para úlceras, para hemorroidas, para problemas que se tinha na época, né? E eu digo a vocês que os alimentos têm remédios dentro deles, porque tem substâncias que são analgésicas, são anti-inflamatórias. Cataplasma de abóbora, por exemplo, na região do ânus, é excelente para a cicatrização de hemorroidas. Cataplasma de maçã em cima do coração, excelente como tônico cardíaco, né? Então, essas propriedades, essas características da trofoterapia, da naturopatia, nós vamos estudar agora no próximo módulo, que é o módulo 5. Lembrando que nós temos 15 módulos dentro do nosso curso, cada módulo são 8 aulas, que fecha em um mês. Toda terça e quinta-feira à noite, né? Estamos aqui. Estamos na nossa aula 30 e alguma coisa, 32, 33, do módulo 4, que são as constituições e as OPs. E é hoje a última aula que eu quis fechar com esse assunto de medicina chinesa, as OPs, e já começando a entrar no módulo da naturopatia, que nós vamos ver então os florais, vamos ver os alimentos, argila, água, suplementos, desintoxicações, técnicas de desintoxicações, tá bom? Muito, muito, muito protocolo de tratamento, tá certo? Vamos lá então. Aqui nós temos a área do pulmão. Interessante o desenho que coloca aqui, né? A questão aqui da couve-flor, né? Do repolho, toda essa região. Por quê? Porque os pulmões, eles necessitam, como são lá do elemento metal, todas as pessoas que são do elemento metal ou que precisam equilibrar a área de pulmão, intestino grosso, precisam comer alimentos brancos. Então, a cor branca, excelente para pulmão. Então, você comer alimentos brancos, nabo, gergelim branco, a couve-flor, repolho branco, tudo isso aí vai ser excelente para os pulmões. Interessante aqui a berinjela, né? Sendo colocada na área de fígado. Muito interessante também, porque o fígado necessita de alimentos amargos. A berinjela é um alimento excelente para baixar o colesterol, excelente para pessoas que têm problemas hepáticos. Aqui nós temos a cenoura também, que é excelente fonte de fibras, né? E muito importante para a área intestinal. Tá bom, só um detalhezinho, né, pessoal? Só um detalhe aí que é interessante a gente observar, tá bom?
Ah, o Cleito tá lembrando aqui, ó. Aula 35 hoje, né? Lembrando que o nosso curso tem 110 aulas. Essa é a aula número 35. Já estamos fechando já um terço do nosso curso. Uau! Pessoal, vocês já viram a pirâmide da Universidade de Harvard? Olha que interessante. Essa é a pirâmide da Universidade de Harvard. A pirâmide, né? Ah, o mais interessante dessa pirâmide é que nós temos na base dela algo muito curioso. Nós temos na base da pirâmide exercícios físicos. Curioso, né? Ter na base da pirâmide exercícios físicos. Também temos na base os óleos vegetais, azeite de oliva extra virgem, óleo de geme de trigo, óleo de gergelim, óleo de alho, óleo de pepita de uva. Um dos melhores óleos que tem, né? Óleo de pepita de uva. Uma vez eu cheguei a experimentar, mas é muito raro de se encontrar. Óleo de coco, né? Tudo isso daí. Alimentos integrais na maioria das refeições. Verduras e legumes em abundância, frutas em abundância. Isso aqui é em homenagem ao Ivando lá, né? Do nosso curso, do curso intensivo, né, Ivando? O Ivando está pensando onde é que está o alimento que deveria estar na base, mas está lá em cima, né? Ó, Ivando. Castanha e nozes, feijão, ervilha, grão de bico, como fonte de proteínas, né? Peixe, frango e ovos, 0 a 2 vezes por dia. Se você consumir, tá bom. Se não consumir, também tá ótimo. Laticínios ou suplementos de cálcio, um pouco acima. Então, o que está lá em cima devemos consumir pouco, que é o caso do vinho tinto, devido aos antioxidantes, o resveratrol, que na verdade está na uva, né? Carne vermelha, gordura animal, consumo moderado, arroz branco, pão branco, batata, macarrão, doces, também consumo moderado. E suplemento vitamínico, algo também interessante, né? Não deveríamos viver só de suplementos, senão estaria aqui na base, mas devemos suplementar muitas vezes. Pessoal, falando de questão alimentar, né? É muito interessante aí essa questão da oração, né? A oração, se fala que quando se agradece o alimento, se faz toda uma receptividade celular, se promove toda uma receptividade celular para aquele alimento entrar no nosso organismo e fazer todo o bem que se necessita. Então, esse é um hábito que nós devemos, né, e podemos orientar nossos pacientes a nós mesmos, né, sempre lembrarmos, não precisamos fazer uma oração em voz alta, nem chamar todos os anjos, arcanjos, nada disso, né, para que todo mundo veja. Uma oração silenciosa, discreta, simplesmente observando o alimento, não comendo e assistindo uma TV, não comendo e conversando, né? Também é muito importante não conversar durante a refeição, porque você está comendo, está mastigando e está falando e o ar vai entrando, isso aí pode provocar a aerofagia. Tá? Essa aerofagia não é nada bom para quem tem problemas de esôfago, de estômago, de digestão, né? Einstein dizia: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Por isso que a íris, para muita gente, a íris não existe para ele, não tem sentido. Você vai conversar com um oftalmologista, conversei com vários aqui na Universidade Federal do Paraná, foi a primeira universidade do país, né? Ela é muito tradicional aqui em Curitiba, muito tradicional. Assisti várias palestras dentro da oftalmologia e eles são muito fechados, né? Ou seja, não existe para eles porque ignoram, são ignorantes, não conhecem o potencial que tem. Tá bom, melhor assim para nós, né? Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Quanto mais a gente vai ampliando a percepção, melhor.
E para muitos, né, a verdade dói, né? Mas cura. A verdade dói, nós devemos falar isso para as pessoas. Porque a íris, quando tiramos fotografia da íris de uma pessoa e colocamos na tela, nós temos diante de nós um universo de informações. Não devemos, claro, focalizar as observações só no ponto negativo. Cada sinal na íris tem o seu lado negativo, se ela canalizar para isso, mas também tem toda uma história positiva, tem toda uma positividade ali, né? Que devemos considerar, devemos falar isso para as pessoas. Então, pessoal, olha que interessante, né? Já que a gente está falando de medicina chinesa também, a proposta aqui desses slides, nós temos aqui a estrela. É muito comum colocarmos a madeira aqui, o fogo, terra, metal e água. Aqui nós temos um ciclo de geração. É como se a madeira fosse a mãe do fogo, porque a mãe alimenta o filho. Então a madeira ela alimenta o fogo. O fogo, quando queima alguma coisa, transforma isso em cinzas, em minerais, e esses minerais alimentam a terra. A terra, com os vários oligoelementos, vários metais, minerais, vai formar metais, pedras preciosas. E o metal, né, ele vai alimentar a água, tanto é que a água mineral é uma água cheia de minerais, de oligoelementos. Eu tenho passado muito aqui em Curitiba para os clientes, para os pacientes, para os interagentes, né? O melhor termo é interagente, porque ele vai interagir com você no tratamento. O paciente é aquele que espera com que alguma coisa seja feita. Não, nós precisamos de pessoas dinâmicas. Nós precisamos de interagentes e não pacientes, né? Então, eu tenho passado muito para os meus interagentes aqui em Curitiba, água alcalina. E tem aqui algumas fontes, né? Um pessoal que consegue aqui, tem uma água chamada Ananda, que é uma água riquíssima em silício. Ela tem uma quantidade absurda de silício. Tem uma outra água fabulosa em questão de lítio, que é a Treze Itilhas. Quem é de Santa Catarina, aqui no grupo, já deve ter visto essa água em alguns locais. E o pH dessas águas gira em torno de 9,5, 9,8, 10, que é o caso da Aquádio, por exemplo. Ah, só voltando na Treze Itilhas. A Treze Itilhas tem bastante lítio. Então, quem toma essa água durante a tarde, à noite, dorme, que é uma beleza. Porque tem o lítio, que é excelente para a parte cerebral. Pessoas que têm carência de lítio têm uma tendência à bipolaridade, à ansiedade, a nervosismos, né? O tipo de íris neurogênica, nossa, essa 13 tilhas é fantástica, né? Tem a água aquádio, que é uma água alcalina que tem bastante vanádio. E o vanádio é excelente para a parte circulatória, para a regeneração celular, né? Muito importante também. Agora, tem o ciclo da geração, aqui, que é o que eu falei para vocês, e também tem o ciclo da dominação. O ciclo da dominação é quando, por exemplo, o fogo ele queima o metal, ele derrete, ele funde o metal. Daí nós pegamos a estrela assim, ó. O metal ele pode cortar a madeira. A madeira ela pode exaurir a terra. Quando uma árvore, por exemplo, cresce, um eucalipto, por exemplo, suga tudo que tem na terra, né? Não cresce nada em volta dele, perto dele. E a madeira, a terra, pode segurar uma água e fazer uma barragem. E a água apaga o fogo. Então aqui nós temos o ciclo da geração e temos o ciclo da dominação. O fogo ele domina o metal porque o fogo é o elemento avô do elemento metal. O elemento metal ele domina a madeira porque é o avô da madeira. A água é o avô do fogo. A madeira é o avô da terra. Terra é o avô da água. Entenderam? Então aqui nós temos o elemento mãe, o elemento filho e o anterior, o elemento avô.
Quando, por exemplo, nós temos um desequilíbrio na área cardíaca, porque fogo rege intestino delgado e coração. Quando nós temos um desequilíbrio, por exemplo, uma taquicardia. Uma taquicardia indica uma hiperatividade cardíaca. O músculo do coração está desequilibrado, a parte elétrica do coração. Isso indica que o filho está rebelde porque a mãe, né, não está nutrindo direito o elemento fogo. A madeira, fígado, vesícula está em desequilíbrio. Então, a pessoa que está com fígado e vesícula em desequilíbrio, desequilibra o fogo. Como é que nós podemos fazer essa situação, então, baixar? Diminuir essa taquicardia? Devemos agir imediatamente com o elemento água. O elemento água, que são rins e bexiga, que é o elemento avô. Pela medicina chinesa, os avós têm uma autoridade muito grande em relação aos netos. Os ancestrais, eles têm uma função muito importante sobre os netos. Então, quando o elemento água, que tem relação com rins e bexiga, atua mais fortemente, a taquicardia, então, diminui. Pessoal, toda essa dinâmica é muito legal, muito interessante, toda essa dinâmica. Isso nós podemos utilizar na íris, nós podemos utilizar na aurícula, né, na auriculopuntura, né? Eu nunca fiz medicina chinesa, tenho pouco conhecimento, mas a aplicação disso aqui parece ser muito interessante, tá bom? Aqui novamente o ciclo da geração e o ciclo da dominação. Madeira, vesícula biliar e fígado, fogo, intestino delgado e coração, terra, estômago e baço pâncreas, metal, intestino grosso e pulmão, e água, rins e bexiga. Então aí nós temos a situação da geração, a mãe e o elemento filho, e temos também, né, a questão aí do elemento avô. O avô ele tem uma autoridade muito grande sobre o neto, né? Então aí que nós podemos perceber quando precisamos agir com o avô, né, para equilibrar o neto. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o elemento madeira. O elemento madeira, então, ele rege fígado e vesícula biliar. Uma pessoa que é OPI número 1 pela medicina chinesa, ela é madeira. A cor do elemento madeira é o verde. Por isso que alimentos verdes são muito importantes para fígado e vesícula biliar. Eu destaco as saladas, destaco brócolis, destaco a couve, destaco o limão Tahiti, né? Fazer um suco com casca e tudo. Destaco a clorela. Já ouviram falar, né, da clorela? Clorela é uma alga incrível. É o alimento dos astronautas. Né, Ivânia? Clorela. Não pode faltar a clorela para equilibrar o elemento madeira. E as pessoas que são OPI número 1 pela medicina chinesa são madeira, né? O elemento madeira se manifesta nos olhos, o fígado se manifesta nos olhos. Olha que interessante, pessoal. Quando a pessoa aparece diante de nós, reclamando, por exemplo, de coceira nos olhos, ou os olhos avermelhados, sabe? Coceira, olhos avermelhados, sempre tem problema nos olhos. Nós devemos ver se a causa disso aí possivelmente está em fígado e vesícula biliar. Porque o fígado e a vesícula biliar se manifestam nos olhos. Esses órgãos, essas vísceras internas, elas se manifestam exteriormente através dos nossos olhos. Especificamente, o fígado e a vesícula biliar. Eles se manifestam através da nossa visão.
Então, quando uma pessoa tem problema nos olhos, coceira, fica vermelho constantemente, temos que averiguar fígado e vesícula biliar. Eu me recordo, por exemplo, da questão da raiva, né? Existe uma expressão que fala, fulano ficou cego de ira, porque cego de ira tem a ver com a questão do ódio, da raiva, né? Daquela coisa de querer esganar alguém e o teu olho fica vermelho porque você ficou cego de ira. Então, enche de vasos, né, vermelhos na conjuntiva. O temperamento das pessoas elemento madeira está relacionado com raiva, padrões de ódio, de luta, de melancolia, de amargura. É porque está relacionado com o fígado, né? Por isso que é muito comum encontrarmos o pterígio. O pterígio é aquela pele que cresce na parte nasal do olho e cresce para cima do fígado. Cresce para cima da íris. Então, esse canto, a parte nasal, quando tem aquela pele que cresce em cima da íris, que é o pterígio, possivelmente há desequilíbrio hepatopancreático. Possivelmente há desequilíbrio de fígado. Eu tenho passado um produto chamado Amargo Vital, da linha da Harmonia Vital, excelente, é um chá de plantas amargas para fígado e vesícula. Tenho passado com muito sucesso o Hepatomax. O Hepatomax é um fitofloral que tem plantas, por exemplo, como cardo mariano, que é a planta número 1 para o fígado. Se a pessoa for OPI1 mesmo, né, o óleo floral OPI1, e tratamos com bastante sucesso essas situações. A virtude que as pessoas precisam desenvolver é a benevolência. Para equilibrar o elemento madeira em nós, precisamos equilibrar essa virtude da benevolência. Bene, boa, volência, vontade. Ter uma boa vontade para com o próximo. Ter uma boa vontade para com o outro. Estar disponível ao outro. Precisamos de alimentos azedos para o fígado e vesícula. Não são alimentos só amargos, precisamos de alimentos azedos. Por isso que o limão é excelente para fígado e vesícula biliar. O kiwi é um alimento verde e é azedo. Excelente para a vesícula biliar. Excelente. Tá bom? E a clorela, que é um alimento hepatoprotetor, hepatodesintoxicante. A estação é a primavera, porque a melhor estação para a desintoxicação do fígado e da vesícula é a primavera. Estava agora há pouco antes da aula fazendo uma caminhada, né? Aqui está uma delícia. Nós estamos há praticamente 9 dias em Curitiba de não presenciar inverno. Está quente durante o dia, muito quente para inverno. E as noites estão um pouco frias, né? Próprio de Curitiba, mas nem chega perto a se considerar o inverno. Agora, o mais curioso é que andando pela rua já se percebe o cheiro das flores. Eu fui sentindo o cheiro da dama da noite. Maravilhosa a mudança das estações. Maravilhoso quando nós percebemos que uma estação convencionou-se, ou se observa a nível, né, astronômico, 21, né? 21, 22, 23 de setembro, primavera. Mas nós estamos aí há um mês, né? Estamos a 30, 40 e poucos dias da primavera e já percebemos a transição de uma estação para outra, com o cheiro das flores, as flores se abrindo, o perfume na rua, né? E a melhor estação para a desintoxicação do fígado. Existe um protocolo, né, que a gente vai ver no módulo 5, nas próximas aulas, um protocolo do Dr. Andreas Moritz, que é o protocolo de limpeza do fígado e da vesícula. Pessoal, o elemento madeira, por que madeira, né? Por que a pessoa é chamada madeira e tem a ver com raiva, com ressentimento, com irritação, que é próprio do OPI número 1? Porque a madeira, para crescer, uma árvore para crescer, precisa de espaço. Lá precisa, você percebe quando tem uma árvore na rua e você coloca cimento, pedras, você faz o asfalto, ela começa a crescer e começa a romper o cimento, começa a romper a rua, né, a calçada,
porque ela precisa de espaço. A pessoa OP número 1 precisa de espaço. Por isso vem uma raiva, por isso que vem uma irritação, por isso que vem uma ira, que é próprio do OPI número 1. Se a pessoa for do tipo RAID, né, que é o nosso módulo 7 do nosso curso, o método RAID. Se essa pessoa tiver um perfil agitador, que mistura o joia com flor, nossa, mais ainda. E se ela tiver o colarete caído lá nas 12 horas, pessoas que não suportam serem pressionadas. Porque, de uma certa forma, já foram pressionadas para não nascer na hora do seu parto. Trauma no nascimento, sinal de introflexão às 12 horas. Tudo isso nós vamos juntando e vamos vendo o nível em que a pessoa está. Então, problemas nos olhos, pessoal, olhos vermelhos, né? Tudo isso aí tem a ver com desequilíbrio de fígado. Temos que averiguar se constantemente está assim, se está irritando, se está, sabe, com coceira, né? Problemas nos olhos têm a ver com fígado. Sempre percebemos que os gatos sempre vão para o verde, né? Quando não estão bem com fígado, quando não estão bem com vesícula. E esse gatinho aqui é misto biliar, ó, ó o olhinho verde, ó. Interessante, né? Você sabe a história da clorela, né? Tudo começou na Baía de Minamata, quando uma empresa de mineração jogou metais pesados na baía, como mercúrio, como chumbo. E todos os pescadores, né, gatos, os peixes começaram a ter problemas com esses metais pesados, problemas neurológicos. E uns gatos que estavam tomando uma água próxima dessa baía, uma água verde, que era uma água com clorela, com essa alga maravilhosa, não estavam tendo esse problema porque a clorela ela desintoxica, ela quela esses metais pesados e manda para fora do corpo. Então aí que se começou a estudar a clorela. Isso aqui é um saturnismo, um exemplo de saturnismo, que é o acúmulo de chumbo, de mercúrio no corpo, especificamente o chumbo no caso do saturnismo, problemas neurológicos. Aqui nós temos o caso de uma pedra na vesícula, várias pedras na vesícula. Lembrando que as pedras na vesícula, pessoal, não são exatamente pedras, são aglomerados de colesterol com bactérias aqui dentro, né? Tomar grandes quantidades de chá de camomila ajuda a dissolver essas pedras. Mas nós vamos ensinar no módulo 5 todo um protocolo bem certinho, tá bom? Isso aqui é um exemplo de pedra no fígado, na verdade um cálculo, né, de fígado. Muitas pessoas não imaginam que nós podemos ter pedra no fígado. Sim, nos ductos biliares podemos ter pedras. Não é só na vesícula. As pessoas que são OPI número 1, que são madeira, precisam aprender a benevolência. Precisam ter boa vontade para com os outros, ajudar os outros, serem, né, prestativas. Não brigue, não discuta. Pessoas invejosas você derruba com um sorriso. Ajudar os outros, fazer trabalho voluntário, né? Estar disposto a ajudar de alguma forma. Na verdade, é só isso que nos mantém vivos, né? Na verdade, é isso que nos mantém ah, com energia vital toda manhã, para acordar e trabalhar até a noite, para ajudar, para auxiliar. Dinheiro, reconhecimento, isso é consequência. Consequência de um bom trabalho. Consequência de você estar no lugar certo, na hora certa, né, no momento certo, com as pessoas que você tem que ajudar, né? E tudo demais é consequência, tá? Pessoal, tô vendo que estão perguntando bastante aqui, mas eu tô prosseguindo para não perdermos tempo, tá? Ao final, eu deixo uns minutos para responder as perguntas, tá bom? Como disse Buda, feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue. Os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Siddhartha Gautama. Baruch Spinoza. Paz não é a ausência de guerra, é uma virtude, um estado mental,
uma disposição para a benevolência, confiança e justiça. Quando uma pessoa desintoxica o fígado, ela fica com essa disposição naturalmente. Quando uma pessoa está intoxicada, ela é intoxicada muitas vezes a nível mental, a nível emocional, e não tem vontade mesmo de ajudar, porque ela está intoxicada. Quando desintoxicamos, sentimos um amor natural, não forçamos. Não, oh meu Deus, eu não tenho amor, eu preciso aumentar o meu amor. Você está intoxicado. Quando você se desintoxica, isso vem naturalmente. Você não faz esforço para isso. Essa aqui é uma íris, pessoal, uma íris direita de uma pessoa. Claro, né, que ela tem uma psora, uma discromia exatamente na área de fígado. Ela é de coloração marrom, então só por ser de cor marrom já tem a ver com fígado. Essa aqui já tem a ver com alterações hormonais. Essa aqui já tem a ver com alteração de pâncreas pela cor laranjada. Essa aqui está exatamente na área do fígado. E no método RAID, dentro do mapa RAID de Danny Johnson, nós estudamos isso no módulo 7. Essa aqui é justamente a área número 2, a área do perdão. Essa mulher aqui, ela tinha um padrão de não perdão na família. E o mais curioso é que a filha dela também tinha sinal na mesma área. Uma psora com formato diferente, mas também tinha na área número 2. Essa mulher tinha algo em suspenso em relação ao pai, porque está no olho direito. O olho direito tem a ver com o hemisfério esquerdo, que é o lado masculino. E a filha também tinha uma psora na área de fígado relacionada com um padrão de não perdão em relação ao pai. Mas não entendi exatamente o que acontecia, mas existia algo em suspenso. O mapa RAID é um mapa psicológico, é a linha norte-americana, depois veio surgindo a linha Lorito, do octógono, né? Depois também Eneagrama, tem várias informações que a Iris nos dá, mas todos esses pesquisadores chegam no mesmo lugar, digamos assim. Mas o método RAID é muito interessante para sabermos e aplicarmos em momentos certos. Muito interessante essa psora na área número 2. Aqui, por exemplo, nós temos uma lacuna na área do pulmão e ela está exatamente na área relacionada com a carência. Uma lacuna nessa área indica que a pessoa ela precisa aprender o amor incondicional para com os outros. É a área número 1 do mapa RAID. Pessoal, elemento fogo. Elemento fogo rege intestino delgado e coração. As pessoas que são elemento fogo são as OPI número 3. A cor é o vermelho. Por isso que precisam comer alimentos vermelhos, maçã, tomate, frutas vermelhas, né? Etc, etc, etc. Pimentão. Deve-se comer alimentos amargos, se possível vermelhos e amargos. O coração e o intestino delgado se manifestam na língua, tanto é que quando temos uma afta, por exemplo, na ponta da língua, a língua também é um microsistema como a íris, não tão inteligível como a íris, né? Mas se tivermos, por exemplo, aftas frequentemente na ponta da língua, indica que o coração está em desequilíbrio. Lá atrás nós temos os intestinos. Se a pessoa tem a língua bem amarelada, esbranquiçada, indica fermentações intestinais, né, que deve se dar atenção. As pessoas que são OPI número 3 devem cuidar muito com o sistema endócrino. As pessoas OPI número 1 devem cuidar mais com o sistema imunológico. E as pessoas OPI número 3 com o sistema endócrino, que são as glândulas. O temperamento que essas pessoas têm, do tipo fogo, ódio, adultério,
ansiedades, preocupações, bipolaridades, depressão. A virtude que se deve conquistar é a cortesia. E a estação é o verão. Então, alimentos vermelhos, como a maçã, excelente para o coração. E como eu falei para vocês, né, a língua, a ponta, reflete como que está o músculo cardíaco. No nosso rosto também é mostrado o coração e todos os órgãos. Nós temos nas laterais fígado e vesícula biliar. Quando você tem muitas aftas nas laterais, indica fígado e vesícula biliar não estão bem. Na região central, nós temos baço e estômago. E lá no final, rim, os intestinos. Aqui, inclusive, bem no meio, nós temos a válvula cárdia, a válvula piloro, o esôfago, né? Então, aqui nós temos os anéis de estresse nessa pessoa, os anéis de estresse. Essa aqui é uma pessoa OPI número 3, porque ela tem uma espessura maior na parte cerebral e uma finura aqui na parte ventral, indicando o desequilíbrio da serotonina. Então, essa pessoa ela terá uma tendência à bipolaridade, à ansiedade, à vontade de sumir, à dor nas pernas. Esses anéis de estresse, de ansiedade, eles travam a circulação. Nota que tem uma fibra aqui, ó, destacada na região dos membros inferiores, um raio solar aqui também alimentando com toxinas na parte da perna. Notamos uma introflexão aqui nessa área, né, indicando algum trauma aos 30 anos. Abra somente antes da boca. Interessante, né? Pessoas que têm problemas de não parar de falar. Quando se come muito frango, se fala, isso é antigo, né? Muito antigo isso aí. Os avós, bisavós já falavam que quem come muita galinha, muito frango, é tagarela, não para de falar, que nem a galinha, né? Aquela coisa toda, né? E nós devemos aprender que temos 2 ouvidos e uma boca. E quando muitas vezes abrimos a boca para falarmos maledicências, para magoar alguém, aquela língua ferina, nós estamos diretamente afetando a área cardíaca e intestino delgado. Tá? A cortesia, né? Tão em falta hoje em dia, né? Ser cortês com alguém. Aí nós temos a realeza, né? Aí a realeza mostrando para nós toda a cortesia própria de um príncipe, próprio de uma princesa. Gentileza gera mais gentileza. Isso aqui eu achei interessante pra caramba. Normas de cortesia. La cortesia é a manifestação de atenção, estima e respeito que se tem com outras pessoas. Saudar as pessoas quando chegamos e nos vamos de algum lugar, pedir permissão quando passamos entre 2 pessoas, ouvir com atenção quando outra pessoa fala, dizer sempre por favor e obrigado. Vamos falar do elemento terra. O elemento terra são as pessoas chamadas OPI número 5. Pessoal, tô vendo que estão fazendo várias perguntas, tá? Me perdoem que eu não estou respondendo nada ainda, mas logo já respondo, tá bom? Já nos últimos minutinhos eu respondo as perguntas. Que bom, Siloá, que bom. Seja bem-vinda. Aqui nós temos então a relação do elemento terra com o estômago, com o baço e pâncreas. As pessoas que são OP número 5 têm uma parte bem espessa na OP, uma parte mais fina, uma parte que some e uma parte muito fina. Ela tem a OP 1, 2, 3 e 4 juntas. A cor é o amarelo. Deve-se comer alimentos mais amarelos, de preferência doces. E daí nós temos a representação da batata, a representação da batata doce,
a representação da banana, etc, etc, etc. O sentido é a boca, então quando temos problemas na boca, feridas na boca, nos lábios, tem a ver com estômago, baço, pâncreas. Se sabe na fisionomia que o lábio superior tem relação com o estômago e o lábio inferior com o intestino. Se sabe que o pâncreas nós percebemos nas laterais do nariz e o baço nós percebemos aqui, né, nas pálpebras, pálpebra superior. Rege o sistema digestório, o temperamento é ilusão, queixa, confusão, desadaptação e obsessão. A virtude é a fé e o sabor é doce. Final do verão. Pessoas que são OP número 5 devem desenvolver a fé. Aqui nós temos uma hipocloridria digestiva, pessoas que têm que cuidar mais com o estômago. Né? Aquela hipocloridria, gestão lenta, gases, estufamento, tudo isso aí tem a ver com o estômago ruim. Aqui nós temos uma gastrite nervosa, nós temos aqui um anel de estresse dentro do intestino, claro que afeta a região estomacal também, né? São pessoas que têm essa história, né, de sempre, quando ficar tensa, afeta a área intestinal. Ficam nervosas, tensas, diarreia, colites, cólicas. Interessante, né? Então, problemas na boca, feridas, tem a ver com estômago, baço, pâncreas. O vírus do herpes, que nós combatemos com grande sucesso com o aminoácido L-lisina, com a unha de gato, com a aloe vera, com o chá de melissa, com altas doses de vitamina C, de cogumelo real, cogumelo do sol, tem a ver com desequilíbrio imunológico, tem a ver com o baço, né? Certo que o corpo está disponível à ação do vírus. Não podemos deixar a imunidade baixar. Uma tela bem interessante sobre o açúcar, pessoal. O açúcar, além dele gerar uma acidez no corpo, além dele baixar o pH sanguíneo, ele também acaba gerando fadiga, nervosismo, irritabilidade e estados imunodepressores. O açúcar. Quantos corantes, né? Quantos doces. Quanta coisa arada que a criança come no aniversário e no dia seguinte os consultórios pediátricos estão, ó, cheios. Abaixou a imunidade, né? Chico Xavier. É que o OP número 5 ele é muito desadaptado, ele é muito preocupado, não tem fé. A preocupação olha em volta. A tristeza olha para trás. A fé olha para cima. Sábio Chico Xavier. Muitas vezes andamos pela rua e dizemos: Deus, fale comigo, ou me dê um sinal. E às vezes, quando olhamos em volta, olhamos para cima, olhamos no céu e vemos um formato de coração. Talvez seja Deus querendo falar conosco, que temos que abrir mais o chakra da cárdia, da válvula cárdia, o chakra cardíaco, o chakra do amor. Talvez queira nos dizer isso. Interessante, né? Você tem fé? Sim ou não? Fé é um salto no escuro com a certeza de que cairá nos braços de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Fé, confiar no que não se vê e não se conhece,
Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento metal? Elemento metal, cor branco, é o OPI número 2, que a gente vê muito no consultório, muito. OP 2 e OP 3. Particularmente aqui em Curitiba eu verifico isso. O sentido é o nariz. Então, pessoas que são OPI número 2, eu falei para vocês, há uma tendência a problemas no sistema respiratório. Pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso se manifestam no nariz. Então, coceira no nariz, problemas no nariz, não só respiratório, mas coceiras, marcas, espinhas, tudo isso aí pode estar relacionado com problema respiratório. Que tem a ver com tristeza, com apegos. Essa pessoa precisa desenvolver a virtude da justiça. E os alimentos que deve comer são alimentos brancos e alimentos picantes. É o caso do rabanete, é o caso do nabo, é o caso do repolho branco, é o caso do gergelim branco, né? Então, problemas no nariz, sangramento no nariz, coceiras, tudo isso aí tem a ver com desequilíbrio do elemento metal. O intestino, né, todo duro, cheio de gases. A constipação intestinal tem a ver com desequilíbrio do elemento metal. As fezes paradas, né? Isso aqui são fezes vindas de pessoas que fizeram a hidrocolonterapia, aquela limpeza intestinal. Eu presenciei aqui no Hospital Oasis uma pessoa que eliminou 10 quilos de bolo fecal quando da sua limpeza intestinal. 10 quilos de bolo fecal. E essas toxinas ali na área do intestino, nós percebemos um reflexo em todo o corpo com substâncias tóxicas. Claro que a nossa forma de evacuar está toda errada, né, pessoal? Sentarmos assim não é nada adequado. O adequado seria ficarmos em posição de cócoras, pressionando o cólon sigmoide para que funcione melhor o nosso intestino. A maior causa de câncer no cólon do reto é a estagnação de bolo fecal. Ar. Quando em dúvida, sempre se volte para a sua respiração. O homem corrupto é um indivíduo fraco, que perdeu as qualidades do homem equilibrado e justo. Terá o seu prêmio o homem justo e amável. Vamos falar sobre o elemento água. O elemento água, OPI número 4. Rim e bexiga. Sentido à audição. Olha que interessante, pessoal. Quando se tem, por exemplo, problemas de zumbido nos ouvidos, coceira, muita cera, qualquer problema de audição, está relacionado com as águas do corpo, com o rim e bexiga. Eu já verifiquei inúmeras vezes pessoas com problemas de audição, zumbido, com desequilíbrio renal, tontura, vertigens. E existem vários antibióticos. É o caso, por exemplo, da família das tetraciclinas. Eles estão na bula lá, né? Cuidado com alterações renais. Pode gerar perda da audição. Ou seja, como que se relaciona ouvido com a questão circulatória? Com a questão de equilíbrio? Está totalmente relacionado. Não é mesmo? O temperamento é o medo, a insegurança. Quantas pessoas que nós vemos sinais na íris, na área do rim, na área da bexiga, são pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas que têm baixa estima. E elas precisam comer alimentos mais pretos e salgados. Temos o arroz selvagem, temos o gergelim preto, temos as algas, que são aquele verde, quase puxando para o preto, né?
excelente, aquela sushi, aquela alga ali que parece preta, mas é um verde tão escuro, né? Excelente para os rins. Ok? Muitas vezes o pterígio não é fígado, pode ser fraqueza renal. A fraqueza renal pode desenvolver também o pterígio. Lembramos que o rim é o armazenador do Ti, da energia vital, é a casa da energia vital. Essas pedras renais realmente são cristais, são sais, aglomerado de sais. No rim, sim, são pedras. E quando tem esses formatos aqui, ó, estrelados, nossa, é terrível. No módulo 5, nós vamos estudar sobre os protocolos de desintoxicação, protocolos de tratamentos. É a naturopatia. É o módulo 5 do nosso curso. Então, nós vamos ver esses protocolos de tratamentos. E um deles é o rim. Daí vamos falar extensamente, muita coisa sobre o rim. Existem plantas maravilhosas, como o cabelo de milho, como a uva urse, como a folha de abacateiro, como a quebra-pedra, que é excelente para os rins. Então existe uma relação muito grande dos ouvidos com os rins, né? Pessoas que têm problemas de audição, zumbido, a orelha de abano tem muito a ver com a alteração renal, porque ao mesmo momento na formação embrionária se formou o ouvido, se formou os rins. Quando a pessoa ela tem orelha de abano, são pessoas que escutam muito bem, mas quando fazem cirurgia, começam a escutar menos, né? Interessante isso. Já ouviram falar do Masaru Emoto, né? Masaru Emoto ele fez todo esse trabalho, né, de, de congelar uma água, colocar no microscópio água de rios, de lagos, água sofrendo influência de sentimentos, de pensamentos, de músicas. E ele conseguiu esses formatos em microscópio, tirando foto dos cristais, molécula de uma água na nascente. Aqui ele colocou um copo d'água próximo a uma oração, som de uma oração. E isso aqui foi o formato que os cristais formaram. Aqui uma molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. E aqui a voz de Adolf Hitler. Profundamente desarmônico, né? Aqui amor e admiração. Pode-se colocar na garrafa escrito amor e admiração. E isso já é suficiente para que mude a estrutura molecular da água e forme esses cristais. Trabalho do Dr. Masaru Emoto. No livro Mensagens da Água. As Pastorais de Beethoven. Pessoal, olha que interessante esse slide. Madeira, raiva. Fogo, alegria. Terra, reflexão. Metal, tristeza. Água, medo. A raiva, ela inibe a alegria. A alegria, ela inibe a reflexão. A reflexão inibe a tristeza. E a tristeza inibe o medo. Interessante, né? A alegria combate a tristeza. A tristeza combate a raiva. A raiva, uma pessoa quando está triste, ela não consegue sentir raiva. A raiva combate a reflexão. Uma pessoa raivosa, irada, não consegue refletir. E a reflexão combate o medo. E o medo combate a alegria. Pessoal, eu quero mostrar para vocês um exemplo dos elementos na íris. Aqui a manifestação do elemento fogo. Nós percebemos na área cardíaca, no olho esquerdo, uma alteração, né? Essa mulher ela tinha histórico de infarto na família. O pai teve infarto fulminante. Esse tipo de sinal na área cardíaca nos indica que tem que dar uma atenção a essa área, né?
Alteração do elemento metal nessa pessoa, porque nós temos alterações de intestino. Essas criptas dentro do intestino indicam tendência a divertículos. E esses divertículos levam bactérias patógenas que podem originar uma série de problemas como câncer. Essa pessoa tem histórico de câncer familiar. São criptas dentro do colarete. Aqui nós temos uma imagem de uma OPI número 1, carência de manganês, é uma pessoa do tipo madeira, é uma íris hematógena, então tem que cuidar com o fígado, com a área cardíaca também. Uma OPI número 2, a espessura entre 74 microns e 249 microns. Pessoa calma, ponderada, elemento metal. Uma pessoa OPI número 3, uma grande espessura da OP na parte cerebral e uma finura na parte ventral, indica carência de serotonina. A OP número 3 nós também podemos perceber quando há interrupções na borda pupilar. Quando há interrupções, também chamamos de parcialmente atrófica, que é a OPI número 3. A OPI número 4, que ela é muito fina, elemento água. E a OPI número 5 tem todas as OPIs. A1, A2, A3, A4. Ok, pessoal. Lembrando, então, ó, que nós vamos falar, então, na nossa próxima aula sobre os alimentos, né? Vamos começar a trofoterapia. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade, e ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Que coisa, né? Isso que acontece com essa humanidade. Pessoal, vamos lá? O que que vocês estão em dúvida aqui? Deixa eu ver. Nossa, quantas perguntas. Vou tentar responder objetivamente, tá bom? Professor, quando há características de duas OPs, é possível tratar com dois florais? Veja, Raquel, nós devemos analisar. Tem pessoas que têm uma OPI numa íris e uma OPI numa outra. Devemos tratar a OPI da íris dominante. É a íris que tem mais sinais e maior profundidade das lacunas, maior quantidade de sinais. Essa é a íris dominante. Raquel, suco de mirtilo? Ah, não, obrigado. Odair. Odair de Mato Grosso, né, Odair? Manda um suco, professor. Acabei de chegar da caminhada com sede. Tá bom. Ivando, oi, Ivando. Que bom que você conseguiu entrar. Saudade. Também, Ivando. Estou com saudade daquele grupo maravilhoso, né? Do curso intensivo de julho. Foi maravilhoso. Raquel. Nossa, está tendo panelaço aqui por conta do discurso da Dilma. Está difícil de escutar a aula. Robeci, o Pomestin Power da Forever Living tem mirtilo, framboesa, pera, mangostão, semente de uva, amora, romã. É o mais completo suco natural sem adição de açúcar. Excelente, Robeci. Aqui em Curitiba a gente tem também o Amazon, que é da NutriScience. Também fabuloso suco como antioxidante. Silvia, professor, por sua grande experiência na área clínica, gostaria de saber se não seria melhor você elaborar um roteiro para a nossa prática. Pode deixar, Silvia. Para a nossa aula prática do dia 29 e 30, aqui em Curitiba, eu vou bolar sim um roteiro para vocês. Pode deixar. Ah,
Professor, as águas são muito caras. Tem alguma fonte gratuita onde possamos ter acesso para levar a água de Curitiba? Como em algumas cidades do Brasil exterior que oferecem tratamentos com hidroterapia. Que eu saiba não, Raquel. Que eu saiba não, mas podemos pesquisar. Siloá. Sou Siloá, estou assistindo a aula, está ótima. Se puder, gostaria de continuar. Tá bom, Siloá. Ângela, o áudio está ruim. O que será que está acontecendo, Ângela? Rubeci, quem ou qual autor fez o relacionamento dos elementos, a medicina chinesa e as OPs? Rubeci, essa questão da medicina chinesa não é assim, sabe, algo que tem em livro. Não tem, eu nunca vi em literatura nenhuma. Foi uma relação que foi observada em estudiosos de iridologia e medicina chinesa que começaram a fazer relações. E a gente foi percebendo que bate-se muito bem. Tá? Mas não tem nenhum livro escrito sobre isso. Nada assim. Nilson. Boa noite, Paulo. Desculpe mudar um pouco o foco do assunto. O que você poderia nos dizer sobre o ponto de vista da naturopatia a respeito da biópsia para detectar malignidade de nódulos mamários? Próstata, ovários. Nilson, não é muito adequado realmente. Pela íris, nós conseguimos perceber no mapa da zona pupilar uma. E o Ivando tem percebido muito isso. Não, o Ivando ainda não. Não chegou nessa parte, né, Ivando? Os alunos que se formaram agora no curso online dos 15 módulos, foi a primeira turma de formação, eles estão percebendo assim uma verdade muito grande dos sinais na zona pupilar com a detecção, por exemplo, de nódulos mamários. Então, a iridologia, nós, com a iridologia, podemos contribuir bastante, pessoal. Podemos cadastrar bastante mesmo. Sabe, essa questão aí de sinais mamários, de próstata, e verificando como bate com os sinais que a pessoa está sentindo. Mas nós não recomendamos mesmo, tá, Nilson? Rose, professor, o que é bom para tratar nódulos nas pregas vocais? Rose, pela geoterapia, nós temos que ver a íris. Temos que tratar uma série de coisas que a íris está mostrando. Mas, a princípio, podemos orientar a pessoa cataplasma de barro, cataplasma de argila verde, com chá do cipó 1000 homens. Fazer um cataplasma na região da garganta para dissolver esses nódulos nas pregas vocais. Tá bom? Mas tem que tratar o paciente, tem que tratar a pessoa. Temos que ver a íris dele para sabermos o que a parte psicológica nos revela. Se tem algum trauma, se tem alguma coisa que a pessoa não falou e gostaria de ter falado, engoliu sapos, cobras e lagartos. Tem que ver, tá bom? Raquel, o professor sabe de algo que seja bom para câncer de colo de útero? Então, mesma coisa, Raquel, temos que ver a íris, tá? É importante que a gente não fique alopatizando o naturismo. Tem protocolos, sim, próprios para isso, mas devemos analisar a pessoa como um todo, tá bom? Ok, mais chás assim, puxa, depende muito. Barbatimão é uma planta, é uma que se encaixa. Unha de gato, equinácea e perroxo. Nossa, tem uma série, né? Pessoal, então é isso, né? Declaro terminada a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença, aos convidados aí, tá? Boa noite a Ângela, obrigado Antonina, Francisco, Carmen, Cícero, Cláudia, Ivando, Ivânia, os nossos alunos do curso intensivo. Boa noite, Isaac, boa noite, Jean, boa noite, Liege, seu irmão. Boa noite, Maura, boa noite, Natália, seja bem-vinda.
Boa noite, o Nilson. Boa noite, Aldair, Rafael, Raquel, Robertson. Robertson, você entrou? Estávamos falando de você, não tinha te visto aqui. Boa noite, Rose. Boa noite, Rosilene, Rubeci, Siloá, Silvia, Volmir e demais colegas. Boa noite a todos. Até terça-feira com a primeira aula do módulo 5, a aula número 36 no nosso curso. Até lá, pessoal. Boa noite a todos. Estou